Nós somos vocacionados do Pai. O próprio Cristo é vocacionado do Pai. E neste terceiro ano vocacional no Brasil, nós rezamos pedindo ao Senhor que aumente em nós a capacidade de entender ou de descobrir a nossa vocação. Cada um de nós, amados irmãos e irmãs, nós devemos procurar nas orações no dia a dia, nas leituras que nós fazemos da palavra de Deus, descobrir qual é mesmo a vocação para a qual eu fui chamado. Não é somente a vocação sacerdotal ou a vocação religiosa, mas pode ser a vocação para o matrimônio ou uma outra vocação. Qual é mesmo a vocação que Deus te concedeu? Deus deu a graça de você abraçar a sua vocação? Você já descobriu para qual vocação você foi chamado? Peça ao Senhor discernimento. Não é somente para sacerdote, mas também cada um de nós devemos receber. Pelo batismo, nós somos vocacionados do Pai. Na pia batismal, amados irmãos e irmãs, nós recebemos a semente, que nós pertencemos a Cristo. Por pertencer ao Senhor, devemos procurar descobrir mesmo, colocar então nas mãos do Pai a nossa missão para a qual nós somos chamados. Despertar o nosso batismo. Nós somos em Cristo através do batismo. Nos batizamos, nos incorporamos ao Senhor. Porque o batismo é uma marca indelével, do qual estamos marcados para todo o sempre. Então, qual é mesmo a sua vocação? Você vive com amor a vocação para a qual Deus te chamou? Você vive com respeito à vocação para a qual Deus te concede a graça de você continuar vivendo essa vocação? Então, vocação é um chamado, é um encontro entre duas pessoas, Deus que chama, Deus que é Pai que chama, e cabe de nós uma escuta atenta para dizer sim ao Senhor. É o que acontece hoje com a vida de Pedro. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, também no Evangelho de Marcos e de Lucas e Mateus, encontramos a vocação de Pedro. Mas sobre tudo que lemos hoje, Lucas 5, o Evangelho da pesca milagrosa, onde Jesus se encontra com Simão. Simão está então a serviço. Simão está a trabalho. Simão está lavando as redes que trabalharam durante a noite inteira. Não somente Simão, mas também seu irmão André e também Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Mas hoje, especificamente sobre Pedro. E Pedro escuta a voz de Jesus. Jesus olha para Pedro e Jesus faz um convite a Pedro para deixar de pescar peixes, para pescar pessoas, para pescar a humanidade, para pescar os homens e mulheres para o seguimento de Jesus, para o anúncio da boa nova do Evangelho. E quando Jesus convida Pedro para ir mais adiante, para as águas mais profundas, lançar as suas redes, e apanharam peixes. E eles reconheceram que era o próprio Jesus que estava com eles. Pedro tem um espanto, um assombro, como diz a filosofia, um assombro. E agora Pedro cai aos pés de Jesus. Senhor, afaste de mim porque sou apenas um pecador. Pedro reconhece a sua fraqueza humana. Pedro reconhece ao mesmo tempo o poder de Deus. Afaste de mim, Senhor, porque eu sou fracassado. Eu sou um homem pecador. Eu sou pequeno dentro da tua graça, da tua misericórdia. Mesmo assim, Jesus insiste no convite a Pedro. Então Pedro, ele, o chefe da igreja, primeiro papa da igreja, para o qual hoje nós rezamos também com o Papa Francisco, o sucessor de Pedro. E Pedro, ele deixa a rede imediatamente e passa a seguir Jesus. É uma nova experiência de vida, é uma nova história, é uma nova trajetória que Pedro agora resolve assumir quando diz sim ao Senhor. Então, cada vocação, quando escuta a palavra de Deus, cada sim dado a Deus, é um sinal de vocação madura e uma vida desafiadora para seguir Jesus. Assim também Nossa Senhora fez, quando recebeu o seu sim,
diante do anjo, o anjo anunciou, e Maria disse: eis-me aqui a serva do Senhor, faça-me segundo a tua palavra, a tua vontade. Então, cada vocação, para ser correspondida, eu preciso escutar a vontade de Deus. Escutar o convite do Senhor deve ser a meta de cada um de nós, porque nós também somos vocacionados. Então, Pedro, que pescava peixes, que naquela noite nada havia pescado, mas Jesus sobe ao barco e Jesus convida aos discípulos para irem para as águas mais profundas e ali lançar as redes. Ele faz toda a diferença, porque a pesca faz então abrir os olhos dos discípulos. Eles que sabiam pescar porque viviam da pesca, eles que tinham certamente os macetes para fazer uma boa pesca e nada apanharam naquela noite. Agora eles se encontram diante do Mestre Jesus. E eles mesmos cansados, mesmo abatidos, mesmo com sono certamente, eles não duvidaram. Em atenção à tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. E aí fez a diferença. Aconteceu uma grande pesca, não somente de peixes, mas também Jesus acaba de pescar os apóstolos para o seu seguimento. Não somente Pedro, mas também André, seu irmão, e João e Tiago, os filhos de Zebedeu, que também eram sócios de Pedro, que estavam também com a barca ali bem próximo, que todos foram beneficiados com esta grande pesca. Amados irmãos, a igreja também se beneficiou com o anúncio quando Pedro ele diz sim ao Senhor. Quando ele abraça a causa do Evangelho, quando ele esquece de si mesmo para se lançar para o projeto de Deus, um novo projeto, um novo plano, uma nova empreitada, uma nova história. E assim muda a vida de Pedro. Até deixa ele chamar de Simão, até o nome mudou. Tu és Pedro, Cefas, quer dizer pedra, rocha. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e versículo 18, onde Jesus faz essa afirmação a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eu vou construir a igreja, mas não é o templo como algumas pessoas pensam, não é o prédio, mas a igreja, povo de Deus, igreja, homem e mulher convertidos para o projeto do Pai. Esta é a missão de Pedro. Este é o convite que Jesus nos faz também, para ainda hoje, nos dias atuais, em meio a tantas preocupações, tantos afazeres, o mundo muito mais sedutor do que no passado. Cada vez mais o mundo vai seduzindo mais, vai atraindo mais, vai roubando pessoas. E Jesus diz: então, quando você dizer sim à sua vocação, Deus dará palavras acertadas, Deus dará força para vencermos os obstáculos. Deixamos, amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus se faz presente também em nós, não somente em Pedro e nos primeiros apóstolos. Então, cada sim dado a Deus é uma nova história, é uma nova trajetória, é um novo caminho de vida. Então, vocação acertada é saber escutar a voz do Senhor e procurar seguir Jesus. Jesus diz: quem quiser ser meu discípulo, toma a sua cruz e venha após mim. Com as dores, as preocupações, os afazeres, mas procurar seguir Jesus sem esquecer da sua história, sem esquecer da sua missão, sem deixar suas tarefas para trás. Por isso, Pedro, mas somente Simão, agora é o próprio Pedro, onde Jesus entrega as chaves do reino dos céus. Jesus dá poder aqui a Pedro, O que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. E diz mais ainda: e o inferno não tem poder sobre a tua condução, não tem poder sobre a história da salvação. Então Jesus aqui, ele, ao mesmo tempo que ele convida Pedro, ele capacita e ele continua caminhando. Jesus não nos deixa órfão, ele continua conosco. No Evangelho de Mateus, no finalzinho de Mateus, no último capítulo, nos últimos versículos, Jesus convida aos discípulos para ir à Galileia.
Jesus se encontra com os apóstolos na Galileia. E Jesus diz: todo o poder me foi dado no céu, na terra, nos infernos. E este poder eu vou transmitir para vocês. Estou transmitindo, estou entregando para vocês. Ide pelo mundo e fazer as pessoas meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, depois de nascer, os cristãos, os católicos, para ser cristão, precisam receber as águas do batismo. Então, para nos incorporarmos numa mesma missão, no mesmo objetivo. Não somente Pedro, amados irmãos e irmãs, que deixou os seus afazeres, deixou a sua vida de pescaria, certamente era a forma de se manter. Agora ele passa a ser pescador de pessoas. Será o que é mais fácil, pescar peixe ou pessoas? Depende, né? Depende do lugar, do local, da pessoa, né? Tá certo? Das águas, né? Então, da quantidade de peixes, né? Então, o que é mais fácil, pescar peixe ou pessoas? Você hoje quer ser pescador de pessoas ou de peixes? Tá, você hoje quer ser pescador de quê? Pessoas ou de peixe? Tá, você quer ser. Agora escute. Mas para quem é que Deus te convida hoje? Para pescar pessoas? Para pescar peixes? Não é o seu querer. Agora é o que é que Deus pede de você hoje? Para você pescar o quê? Pessoas? É fácil pescar pessoas? Quando o mundo vai dizendo não, quando o mundo faz tudo o contrário, quando as portas do mundo, da vaidade, é tudo mais fácil, mais sedutor, mais prazeroso. Então hoje também não é fácil pescar pessoas. Porém, não é impossível, porque Jesus caminha conosco. Jesus nos dá meios acertados para que possamos anunciar a boa nova, pregar o evangelho com discernimento, com sabedoria. Agora, para pregar o evangelho, para viver o evangelho, é preciso então gastar um tempinho com as coisas de Deus, escutar a palavra de Deus, ler as páginas sagradas, fazer da palavra de Deus alimento, então, diário para a sua vida espiritual, para a sua vida de fé. Assim fizeram os apóstolos. Quando Jesus está à beira do mar de Tiberíades, ou do mar da Galileia, que é a mesma coisa, ali Jesus está apertado por uma grande multidão, que está se cumprindo ali, está então apertando, porque querem escutar a palavra de Deus, são sedentos de escutar as palavras de Deus. E agora Jesus pede para ir para as águas, sobem uma barca, para Jesus ter mais espaço, e porque as águas também ajudam a levar a voz, né, para as pessoas. Enquanto as pessoas roubavam, ofuscavam a voz de Jesus, naquela multidão, as águas ajudam a levar o eco da voz da pessoa. Por isso que ele sobe numa barca e vai mais para um lugar à parte nas águas, para ali sentar e anunciar a boa nova. Jesus prega, Jesus fala para as pessoas, elas estão sedentas com ovelhas que não têm pastor. Então Jesus sente com as ovelhas, porque ele também é o primeiro vocacionado do Pai. Jesus, por vocação, diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É a missão de Jesus, de ir para o Pai para enviar o Paráclito, o defensor, para conduzir, para orientar, para governar, para administrar e para salvar as vidas. Esta é a missão da igreja. Esta é a vocação de quem está pautado na vontade do Senhor. Rezamos a nossa Mãe do Carmo, a quem vocês têm aqui como padroeira desta paróquia, aquela que foi ao Monte Carmelo para também se encontrar com o Senhor, porque Cristo é o próprio monte, como nós rezamos aqui. Na concepção dos antigos, estar no monte é estar mais próximo de Deus. Então, por isso, rezarmos também aqui deve ser para cada um de nós aquele desejo de encontrarmos com o Senhor, fazer a experiência com o Senhor. A novena é um retiro espiritual pelo qual nós estamos aqui para nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, não só pela palavra, mas também pela Eucaristia. Na Eucaristia, nós participamos do pão do céu. É o já, ainda não. É Jesus presente aqui em nós. É o céu na terra para aqueles que acreditam, que têm um coração contrito com o Senhor.
Isso os apóstolos fizeram. Entregaram as suas próprias vidas. Então, seguir a vocação de Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, é o mesmo que assume, é o mesmo quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Pela 3ª vez, Pedro ficou triste. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes das minhas fraquezas. Mesmo assim, eu te amo. Apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. São as palavras de Jesus a Pedro, entregando Pedro para conduzir a igreja, para conduzir o povo de Deus, e entregando as ovelhas ao próprio Pedro, o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Que Nossa Senhora do Carmo possa interceder por cada um de nós, pelas nossas vocações, que possamos pedir ao Senhor discernimento para saber zelar a vocação para a qual você foi chamado. Cada um de nós deve responder ao Senhor pela vocação para a qual nós fomos chamados. Qual é mesmo a tua vocação? Você está feliz na vocação que você escolheu? Você está feliz no seu matrimônio para o qual Deus te chamou? Então rezem, peça ao Senhor sabedoria, peça a Deus discernimento para saber conduzir, para ser então aquela joia, aquela pedra preciosa diante do mundo e diante de Deus. Que Nossa Senhora do Carmo possa continuar intercedendo e velando por cada um de nós. Que esta vocação dos apóstolos, nós escutamos esse dia de hoje, que essa vocação dos santos, dos profetas que nos antecederam no céu, possa eles também continuar rezando por cada um de nós, intercedendo, servindo de exemplo para cada um de nós. Deixamos, irmãos e irmãs, que a nossa vida possa ser concretizada através da palavra de Deus. Vocação acertada é o que nós rezamos neste ano, né? Então, por isso, vocação e missão. É isso? Vocação e graça. Por isso, nós precisamos caminhar. Precisamos deixar que os nossos corações possam arder. Se o coração não arder, você não consegue anunciar a boa nova. Corações ardentes, pés. Corações ardentes, pés. A caminho, mas não é para caminhar assim sem saber, vagando pelo mundo, né? Para a missão, pés para a missão. O coração arde. Se o coração não arde, é impossível fazer uma boa missão. O coração tem que estar inquieto. O coração tem que estar palpitando o desejo de anunciar a boa nova, de levar às pessoas o reino de Deus e trazer Deus para as pessoas. Corações ardentes, pés a caminho, pés para a missão. Isaías diz, olha, veja só, como são belos, andando sobre os montes, os pés daqueles que anunciam e pregam a paz. Se o coração não arde, amados irmãos e irmãs, não consegue evangelizar. Se o coração arde, você pode fazer muito mais. Se o coração está inquieto pelo desejo de anunciar a boa nova, você pode render muito mais. Colocar os pés a caminho para o serviço do reino de Deus. E os apóstolos fizeram isso. Eles fizeram isso. Até Isabel colocou os pés a caminho, Maria para visitar Isabel, sua parenta. Isso também é missão. Nós somos chamados a sair para anunciar a boa nova. Para anunciar, preciso receber primeiro, preciso ter consigo. Então, preciso ler a palavra. Então, se tornar fonte da palavra de Deus. Receba a palavra com alegria, não como um peso. Receba a palavra como alimento espiritual diário. Depois que você tiver consigo, aí você pode sair para anunciar. O teu coração vai arder se você não anunciar a palavra de Deus. O teu coração vai ficar inquieto. Se você está cheio de Deus, você pode e deve levar Deus também para as pessoas. Não fiquem sozinhos. Não mate Deus na sua vida. Não mate Deus no teu egoísmo. Então, na sinceridade, na humildade, porque os apóstolos viveram a humildade. Pedro, vivendo a humildade, ele recebeu, ficou todo pleno da graça de Deus. A humildade, a sinceridade e o desejo fiel de levar Deus às pessoas. E assim vai se concretizando a vida dos apóstolos. Uma vida consumida pelo reino de Deus.
uma vida consumida por anunciar Jesus para as pessoas. Em primeiro lugar, levar sempre a palavra de Deus. A palavra não é a pessoa, né? É levar a palavra para a conversão dos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.